Tem torcedor que acha o absurdo dos absurdos poupar titulares numa Libertadores pensando em campeonato estadual. Tem torcedor que acha super válido. O que eu acho? Observemos as nuances. Tudo na vida tem nuances e é disso que eu quero tratar no vídeo de hoje. Não sei se vai sair algum conceito definitivo do vídeo não, mas vamos lá. Like, se inscreva, ative o sininho, rumo a 180 mil inscritos por aqui. Falando em Libertadores, hoje tem o Galo na Venezuela, hoje tem o São Paulo na Argentina. Eu estou deixando aí as cotações dos dois jogos para você. Vou colocar 2 vitórias brasileiras nessa noite nos meus palpites no Aposta Ganha. Link do primeiro comentário. Jogue com responsabilidade, você que tem mais de 18 anos, e aproveite as odds supremas, as cotações turbinadas dessa noite de Libertadores, tudo no site do Aposta Ganha. Ok? Segundo recado, sem ser nesse sábado ou outro, dia 13, o meu workshop Jornalismo Esportivo na Era das Redes Sociais e das plataformas digitais também. Quais são os desafios, armadilhas, facilidades, o que esse novo mundo representa para o jornalista esportivo? Vamos bater esse papo. Você que está estudando jornalismo, sonha em ser jornalista um dia, já é da área ou apenas tem interesse em entender como funciona a cabeça do profissional dessa área, vem comigo, vamos bater um papo muito legal nessa tarde e vamos abrir para interação no final, por isso que as vagas são limitadas e está acabando, as vagas estão acabando. Tem mais gente se inscrevendo nessa semana, vai encerrar, então QR Code na tela, link na descrição para você garantir a sua presença, tá bom? Vai ser online, você de onde estiver vai poder assistir, passar uma tarde muito legal, muito enriquecedora, tenho certeza, para a tua vida, para a tua carreira, principalmente. Beleza? Tô te esperando lá. Bom, na terça-feira, o Grêmio estreou na Libertadores na Bolívia, poupou todo mundo. Os titulares não viajaram para La Paz. Não sentiram um gostinho, né, de respirar aquele ar rarefeito, não fizeram essa viagem. Ontem, o Abel deixou 7 titulares fora. Até peguei a lista aqui dos jogadores que nem foram para a Argentina para o jogo com o São Lourenço. O Everton, Marcos Rocha, Mike, Murilo, Zé, Veiga e Hendrick. Aliás, eu acho que isso aqui é uma pista de que ele vai manter a dobra de laterais para domingo, né? Porque ele não levou nem o Rocha nem o Mike para o jogo. Uma dobra de laterais que não vem dando certo, mas talvez o Abel insista nela para a decisão. Enfim. O Flamengo no meio de semana deixou o Léo Pereira no banco, colocou o Davi Luiz para jogar, um cara que já estava 1 mês sem pisar no campo, né? Sem entrar em campo pelo Flamengo. O Ayrton Lucas foi banco e o Vinha, que tem pouca minutagem, jogou e foi muito mal, né? Hoje tem o Atlético contra o Caracas, vamos ver na hora que o Milito soltar a escalação. Aliás, o Milito nem vai poder comandar o time na beira do campo, mas na hora que o Atlético soltar a escalação, quantos jogadores serão poupados? E aí vem aquele debate, nossa, mas vocês não acham absurdo poupar da Libertadores priorizando o campeonato estadual? Primeiro que eu acho que a gente tem que ter honestidade no debate, né? Vamos criticar, mas vamos criticar sempre na bola. Ninguém trata o estadual como prioridade. Seria insano. A gente sabe que a prioridade do Palmeiras no ano não é o Paulista. A prioridade do Grêmio não é o Gauchão. A prioridade do Atlético não é o Mineiro. A gente sabe. Eles são importantes, eles têm peso, mas na hierarquia de competições a serem priorizadas no ano, beleza, o estadual está lá embaixo. Só que você chega numa semana em que vamos esquecer os nomes das competições, vamos tentar fazer esse exercício aqui de um jeito diferente, tá? Você tem uma competição que está terminando no domingo, falta um jogo. Você pode levantar uma taça nesse jogo. 3 dias antes, 4 dias antes, você tem uma outra competição que está na primeira de 6 rodadas na fase de grupos. Se você der uma tropeçada aqui, você ainda tem mais 5 datas para se recuperar. Tem lógica numa decisão de você nessa aqui dar uma segurada e dar uma focada naquela que vai acabar 3 dias depois? Eu acho que tem. Tem. Quando a gente não leva em consideração o nome de cada competição, nem mesmo o jogo em si que vai ser disputado. Porque eu acho o seguinte, por exemplo, o caso do Grêmio, por isso que eu falo que tem nuances, a gente tem que ver muito no caso a caso. O Grêmio está fazendo uma decisão contra o Juventude, que é um time da Série A do Campeonato Brasileiro. O Grêmio não venceu o primeiro jogo, o Juventude eliminou o Inter na semifinal. Não é um adversário para você desprezar, de jeito nenhum. Ok. Mas uma coisa é Grêmio e Juventude, outra coisa é um Grenal. Eu acho que se a decisão de domingo fosse um Grenal, o espírito era outro. Eu acho que até você poderia, não levar nenhum titular para a Bolívia. Puta, é um Grenal. Um Grenal, quando você não ganha, é um inferno, é uma pressão danada, é um clássico muito importante. Eu acho que
sendo uma final contra o Juventude, sem nenhum desrespeito ao Juventude, mas talvez, vamos pensar nesse jogo na Bolívia, que é importante trazer pelo menos um empatezinho com o Strongest. É importante, porque o Strongest, se ele ganhar todos os jogos na altitude, ele vai a 9. Se ele belisca ponto fora, ele complica uma briga por vaga. Ele pode ser, esse resultado de terça, se o Grêmio não fizer a parte dele, tudo bem, tem o Achipato do grupo, que é fraquíssimo, o Grêmio deve ganhar, mas se o Grêmio dá uma escorregada, o Strongest, se fizer todos os pontos em casa, fica muito na briga. Então era importante o Grêmio evitar a derrota terça-feira. Mas, enfim, foi a estratégia escolhida pelo Renato. Caso do Palmeiras. Poxa, tem uma virada que ele vai ter que tentar contra o Santos no domingo. Então você já entra perdendo uma decisão, mentalmente você já vai ter que se esforçar mais, fisicamente, vai ter que ter mais perna, vai ter que correr atrás de um placar desde o primeiro minuto, não vai poder administrar. Poxa, vamos segurar um pouquinho no jogo da Argentina. Só que Buenos Aires não é La Paz, sabe? É uma viagem para a Argentina. É uma logística mais tranquila que a do Grêmio. Não seria o caso de repente, você, pensar em levar mais titulares para esse jogo, não deixar 7 de fora, porque é uma decisão que você vai jogar na tua casa, é uma viagem para a Argentina que é aqui do lado. Então, eu acho que a gente tem que olhar as nuances. Caso do Atlético. Vai que o Atlético hoje poupa bastante jogador, Vamos ver se tudo isso vai se confirmar na hora que sair a escalação no papel. A logística que o Galo pegou para essa semana, ela é complicadíssima. Viagem para Venezuela. Uma viagem longa. E para jogar na quinta de noite, decidiu o estadual no domingo. Um espaço menor do que, por exemplo, o do Palmeiras, que jogou ontem para jogar a decisão no domingo. Aliás, o Abel que fala tanto das datas, Dessa vez ele quarta domingo, Vai ter gente que vai decidir domingo, vai ter jogado na quinta em outro país na Libertadores, E o Abel certamente reclamaria bastante se tivesse nessa situação nessa semana. E acho até que ele tem um pouco de razão no que falou semana passada. Quem viu meu vídeo na segunda-feira viu que eu não estou ironizando, não. Pelo contrário, acho que o Abel tem razão no que diz. Então, eu acho que tem que ser muito no caso a caso. O Atlético vai ter uma decisão contra o Cruzeiro em que ele está muito pressionado. Muito! Porque, de novo, não ganhou do Cruzeiro na Arena MRV, tem um elenco melhor, tem mais investimento e no campo não está conseguindo. No primeiro tempo ele amassou o Cruzeiro na decisão e no segundo ele foi amassado e poderia ter sido goleado no segundo tempo, Dentro da sua própria casa. Então ele vai pro Mineirão no domingo muito pressionado. Sim, vai com uma dificuldade para administrar isso. Só que se você vai pro domingo, e é isso que também precisa ser levado em consideração na hora que você decide poupar. Se você vai pro domingo por uma decisão onde você já frustrou a tua torcida no primeiro jogo, e no meio do caminho você toma uma pancada na Venezuela, pro Caracas, isso piora o ambiente. Então é um outro risco que você corre de deixar um momento de tensão pré-decisão ainda mais tenso. Se você fracassar no início de Libertadores, se você perder pontos no início de Libertadores. Então eu sei que a nossa realidade ela é muito diferente do resto do continente, porque na Colômbia não tem estadual. Na Venezuela, na Argentina, não tem estadual, nós temos. E eu já fui um cara muito radical nessa coisa da ocupação do estadual no calendário, de defender mesmo até a extinção do campeonato estadual, já fui. Hoje entendo que é uma posição muito extremada, mas acho que os estaduais precisam urgentemente diminuir de tamanho até para evitar esse tipo de coisa. De você chegar numa Libertadores, a competição que você tanto lutou para disputar, a competição mais importante do ano, a grande obsessão, e você ter que... caramba, eu tenho Palmeiras e Santos no domingo, eu preciso segurar. E aí, não é só uma questão do que isso simboliza, Tem uma questão prática, uma questão financeira mesmo. Por exemplo, cada vitória na Libertadores rende uma premiação de R$1.600.000. É um bônus por vitória. Você ganhou na fase de grupos. Você ganhou um jogo na fase de grupos, 1.600.000. Faz muita diferença, Faz muita diferença para o orçamento de vários clubes, mesmo aqueles clubes que já estão num patamar alto. Mas é um valor considerável por vitória. E você abre mão, às vezes, de vitórias. Quando você poupa o time inteiro, como o Grêmio fez na terça-feira, por exemplo. Você abre mão dessa possibilidade de ter também, não é só um ganho em pontos, um ganho matemático, um ganho esportivo, um ganho de confiança para a final, é um ganho financeiro. Então, a raiz, para mim, de tudo isso é o campeonato estadual, ele é muito importante ainda, porque a rivalidade local, ela é determinante para esse negócio. Esse negócio, o futebol, ele é movido a paixão. E o ápice dessa paixão é a rivalidade com o teu rival, o teu igual da cidade. O teu adversário que está próximo.
Isso é um ápice, isso é o creme. Você pega uma final de campeonato estadual, um clássico, a audiência estoura. A cidade para acompanhar. Então isso ainda tem muito valor e isso não vai morrer no futebol brasileiro. Tenha certeza disso. Não só por isso, né? Também por uma questão política de poder das federações. Os estaduais nunca vão acabar no futebol brasileiro, eu já estou conformado com isso. Agora, a gente tem que brigar por uma racionalização desse modelo. Com 16 datas, acontece isso que está acontecendo agora. Se a gente tem um estadual mais enxuto, com 10, com 12 datas, esse estadual termina no meio de março. Termina uma semana, 10 dias, 12 dias antes da Libertadores. E os clubes ainda têm um fôlego para fazer uma nova preparação, uma intertemporada para aquilo que realmente interessa. Porque aí, realmente, do ponto de vista conceitual, incomoda, é uma distorção você ter a Libertadores como a grande competição, a mais esperada competição. Chegou a hora, hein? É agora, é a Libertadores. Primeira rodada. Ah, vamos com os reservas, porque tem uma decisão do estadual. Pô, isso é loucura. Isso desafia a lógica. Quando a gente faz o exercício sem colocar o nome de cada competição, parece fazer sentido e faz. Mas quando a análise é completa, uma parada é Libertadores, a outra é estadual. Ih, rapaz, é meio doideira isso aí, vocês não acham? Pô, o que a gente mais quer ganhar no ano, a gente vai jogar fora a primeira rodada? Talvez tendo consequências lá na frente, consequências matemáticas, porque você perde uma gordura de tropeço. Você perde, porque você jogou fora a primeira rodada, né? Você perde uma gordura. Se você tropeçar na quinta, aquele tropeço da primeira pode custar muito caro. Mas acho que a raiz é também calendário. É mais até calendário. Calendário é a base disso tudo. Isso só acontece porque os estaduais ocupam muito tempo do nosso ano. Por falar em calendário, ainda faremos vídeos esse ano para falar de Copa América. Essa outra aberração. A galera que faz calendário do futebol precisa entender o seguinte: o ano tem 365 dias. Dentro desses 365 dias, tem trabalho, tem folga e tem férias. Se a galera do futebol não entender isso, nós vamos chegar num ponto em que a corda vai estourar. Não tem jeito. Estão esticando. Vai estourar. Vai estourar. A culpa de termos times reservas na primeira rodada da Libertadores é da própria Conmebol. Porque a Conmebol, acima da CBF, ela tem que chegar para o seu Edinaldo, para os clubes, para quem manda, falar: escuta, que parada é essa aí? Vocês ficam botando 16 datas de estadual e vocês ferram a minha competição, a minha galinha dos ovos de ouro, a Libertadores. E nós pagamos para vocês jogar aí, pagamos bem. Podia pagar melhor, mas enfim. E aí vocês ficam ferrando a minha competição com o time reserva na primeira rodada, porque vocês não acabam com o estadual antes da Libertadores começar. Vamos resolver isso aí, pô. Mas todo mundo fica lavando as mãos, fingindo que não tem problema. Não, vamos empurrando o jogo. Aí você empobrece o jogo, a qualidade cai, os times titulares não entram em campo sempre, as competições ficam em segundo plano. Tá errado, né, galera? Tá errado. Tá claramente errado. O que você pensa sobre esse assunto? Deixa nos comentários, like do vídeo se você ficou até o final. Boa quinta, boa sorte para os estreantes de hoje, né, de Libertadores, de Sul-Americana. Juízo e tchau.